Olá, querido povo, chegando mais uma vez aí com vocês então para esse nosso momento de culto, de adoração e louvor ao nosso Deus e Pai. Sejam todos bem-vindos para o nosso momento, acolho a cada um de vocês e vou pedindo permissão para ir entrando aí na casa de cada um de vocês. Ainda permanecemos nessa modalidade de contato virtual, mas sempre com a possibilidade de sentirmos aí a nossa aproximação em torno da Palavra de Deus. Nós estamos aí nesse final de semana agora, celebrando então o dia, a lembrança da Santíssima Trindade. Estamos fechando mais um ciclo, que é o ciclo da Igreja, o ciclo litúrgico da Igreja, para abrir uma nova possibilidade, que é o tempo pós-Pentecostes agora, que nós vamos iniciar. Então, a Santíssima Trindade, ela marca assim uma divisão litúrgica entre a passagem do dia de Pentecostes e depois o período pós-Pentecostes. Sejam bem-vindos, então, a esse momento de culto, de adoração e de louvor, em que nós vamos centrar o nosso olhar na palavra, nos textos bíblicos que vocês receberam lá nas suas casas, que abordam a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a sua relação com a nossa humanidade. Deus abençoe para todos nós esse momento de encontro e de celebração. A nossa relação com Deus, ela é sempre pautada pelo amor de Deus e pelo acolhimento de Deus. Nós sabemos que Deus, na sua santidade, nos acolhe, embora sejamos pecadores. Mas para que essa aproximação seja efetiva, de fato, Deus mandou Jesus Cristo para abrir o caminho, para que nós possamos ter acesso ao Pai e à sua santidade. E Jesus Cristo, então, limpa o nosso caminho e limpa também a nossa relação com Deus, trazendo para cada um de nós a possibilidade do perdão de todos os nossos pecados. Então, convido vocês, nesse momento, a nos aproximarmos diante de Deus, nosso Pai, em oração, pedindo a Ele o perdão de todos os nossos pecados. Nosso Deus e Pai Celestial, na Tua presença, na presença de Jesus Cristo, Teu único Filho, e do Espírito Santo, santificador de nossas vidas, nos aproximamos agora, trazendo a Ti a nossa confissão e o nosso arrependimento sincero e verdadeiro. Pedimos a Deus que sejas paciente com cada um de nós, nos acolha sempre na Tua graça e no Teu amor, e conceda a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Recebe-nos, ó Deus, limpa a nossa alma, purifica o nosso espírito, dá-nos pensamentos novos, concede a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos fazer novas escolhas, tomar novas decisões, trilhar novos caminhos, que nos levem para perto de Ti e ao encontro amoroso e perdoador também com o nosso próximo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém. Deus, na sua graça e no seu amor, oferece a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados e anuncia para nós, na palavra, quando diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por causa desse Filho que nós todos temos o perdão de todos os nossos pecados. Agora que somos perdoados, fica o convite para que sejamos abundantes também no compartilhamento do perdão com as pessoas que nós encontramos em nosso caminho. Que sejamos abençoados no repartir do perdão. Nós vamos agora à leitura do livro de Salmos, que é o Salmo número 8, para o dia de hoje. O Salmo, então, indicado para o domingo da Santíssima Trindade é o Salmo número 8, que fala sobre a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Aqui a palavra de Deus diz a seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a Ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para proteger dos Teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que Tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. E lhe deste a glória e a honra de um rei.
Tu lhe deste o poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. O texto do Evangelho que nós compartilhamos nesse momento é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 21, que tem por título Jesus promete o Espírito Santo. E Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia,
vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Esta é a palavra do Evangelho do Domingo da Santíssima Trindade. Muito bem, então, nós vamos aí aos textos bíblicos que nós temos aí do dia da Santíssima Trindade. A nossa relação com Deus, a nossa relação da nossa humanidade com Deus, ela perpassa por esses textos que nós temos hoje, nos oferecendo assim uma compreensão de como se dá a nossa relação com a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês puderam ler em casa, a gente já leu agora há pouco no culto aqui também, o Salmo número 8. Ele fala da nossa humanidade em relação a Deus, a grandeza de Deus e a transitoriedade humana, nossa condição humana de seres transitórios em comparação à eternidade de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, que é o texto do Antigo Testamento, que a gente não leu hoje aqui, mas que vocês já devem ter lido em casa, ele fala sobre o poder de Deus Pai Criador e descreve então as ações de Deus como Pai, Criador do céu e da terra. Lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, o autor do livro de Atos, ele vai falar com as pessoas da igreja, aquela igreja primitiva que estava se organizando lá, logo depois da subida de Cristo aos céus. Ele fala sobre a ação do Senhor Jesus Cristo e a relação dele e sua obra conosco. Então, nós temos aí o Pai, lá em Gênesis 1, o Filho em Atos, capítulo 2, e Mateus, capítulo 28, que é o texto que a gente leu há pouco agora do Evangelho, ele fala do poder do Espírito Santo em nossas vidas e nos coloca diante da ação completa agora do conjunto da Santíssima Trindade, quando Jesus fala de ir, batizar, né, e fazer discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje é o Domingo da Santíssima Trindade, que marca o estudo dos textos que nos aproximam da compreensão desta relação de Deus com cada um de nós. Então ela passa, a nossa relação com Deus, ela passa pela compreensão da Santíssima Trindade e das funções de cada parte disso que nós chamamos de Santíssima Trindade. Estamos assim integralmente, na nossa essência humana, relacionados a isso, relacionados à ação do Pai, à ação do Filho e à ação do Espírito Santo. Vamos ver então agora separadamente cada uma das partes. Então, quando nós falamos em Santíssima Trindade, nós pensamos lá em 3, né? Mas nós temos que pensar em 4, na verdade, porque a Santíssima Trindade de nós é a relação de Deus conosco. Por isso começa lá no Salmo 8, falando mais do ser humano, né? E aí eu pergunto para você que está me ouvindo agora, qual é a visão de ser humano que você tem de você mesmo? Como que você se vê como ser humano? Quais você acha que são as suas atribuições? O que cabe a você nesse cenário que você existe hoje, dentro das humanidades que te cercam? Também poderíamos pensar assim, e eu perguntaria para você também, quais são as suas qualidades enquanto ser humano dentro desse cenário? Vejam bem, todos nós estamos dentro de um ecossistema. Lá o Salmo fala desse ecossistema. Fala de Deus criando os astros, Deus criando céus, Deus criando terra, sol, lua, estrelas, mares e tudo mais. E organizando essa plataforma, que é a plataforma do mundo, para depois de organizar essa plataforma, colocar dentro dessa plataforma o ser humano. Então, todos nós estamos dentro de um ecossistema que foi organizado originalmente por Deus. E aí, depois que tudo estava organizado, nos colocou como coroa da criação. Lá no texto diz que nós somos como reis dentro da criação. Somos a coroa da criação. Mas interessante, né? Quando a gente pensa sobre essa importância do ser humano, eu fico pensando num outro lado, né? Que nós, seres humanos, somos os últimos a chegar.
Se somos considerados reis, mas fomos os últimos a chegar. Daí a importância do reconhecimento do nosso lugar. Qual é o meu lugar dentro dessa grande esfera da criação de Deus? Tudo que existe dentro do mundo veio antes de nós. Nós fomos os últimos colocados dentro do mundo. E também, quando fomos colocados diante de toda a imensidão dessa obra da criação de Deus, nós fomos colocados como responsáveis por esta criação. E aí começam as nossas responsabilidades, as nossas atribuições e o chamado que temos de Deus a usar as nossas qualidades pessoais para administrar tudo isso que Ele colocou à nossa disposição. Lá no texto do Salmo diz que nós recebemos a glória e a honra de reis. Quer dizer, nós temos agora poder sobre tudo. Podemos dominar sobre todas as coisas. Essa supremacia, ela precisa ser reconhecida, mas na ótica não do nosso poder, mas na ótica de que nós estamos administrando algo que não é nosso. Se somos chamados para sermos reis e para dominar, somos chamados para sermos reis e dominar sobre o que não é nosso. Não estamos aqui autorizados a nos tornarmos tiranos dentro do mundo que vivemos, em nossa supremacia humana, porque todos são supremos, porque todos estão em pé de igualdade, todos foram colocados, Deus não colocou 2 ou 3, uns mais ou menos importantes do que os outros. Deus colocou um representante, que é o Pai da humanidade, e disse que toda a humanidade tem a supremacia. Todos somos supremos, ninguém foi declarado Senhor sobre o outro. Nós somos declarados responsáveis pelo que está fora de nós, mas nunca senhores sobre os outros. Nós temos um Deus que é Senhor sobre todos, a quem pertence a glória e o poder. E Ele delega esse poder para nós, mas o poder é dele. Precisamos aqui ter a humildade de reconhecer os nossos papéis existenciais e as nossas funções dentro desse momento. E nós estamos habilitados, sim, Deus nos habilitou para cuidar, senão não teria dado para nós essa tarefa. Ele já nos fez habilitados para cuidar de tudo isso que está à nossa disposição. Então, olhando para esse texto, a gente procura agora o texto de Gênesis, que é um dos conjuntos da harmonia dos textos de hoje. Gênesis capítulo 1, nós somos convidados a nos curvarmos diante do poder que pertence ao Pai, o Criador. Foi Ele quem trouxe tudo à luz, criou e organizou todas as coisas. O Pai trouxe a luz para o mundo e colocou todas as coisas diante dessa luz. Separou luz e trevas, e nós fomos criados nesta luz, a luz que é a luz do Pai. Por isso penso que é importante que possamos refletir sobre as nossas ações, no sentido de que as nossas ações reflitam esta luz, que é a luz de Deus. Na luz de Deus não há espaço para atitudes humanas tipo desconsideração, desrespeito, banalização da vida, perseguição, injustiça, destruição ou extinções. Nós estamos na luz de Deus, que é a luz que revela que todas essas coisas estão na contramão daquilo que Deus quer. A luz do Pai, na qual Ele criou o mundo, é aquela luz que se evidencia lá no texto de Gálatas, capítulo 5, lá quando fala sobre os frutos do Espírito, ou seja, aquilo que brota dentro de nós quando somos guiados pelo poder de Deus. E aí sim, nós vamos conhecer as obras da luz, que são, na descrição do texto de Gálatas, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esta é a luz. O Pai organizou o mundo nesta luz. Foi nessa dimensão que Ele entregou também para nós. E nos deixou participarmos da manutenção deste mundo que por Ele foi criado. E nós fazemos isso através das nossas atitudes. Do nosso jeito de ser, pensar e agir. E somos nós os responsáveis, não são os outros. Não é quem está longe de mim, não é quem está em um cargo ou algum poder. Sou eu que sou responsável por isso. Este mundo está ligado à minha existência, à minha humanidade. E eu não posso ficar pensando que os outros têm que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer dentro desse contexto. Aí nós estamos então agora diante do grande poder de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Como seres humanos, conscientes dos nossos papéis
e postá-los diante do poder do Pai. Já estamos evoluindo para completar o quadro da Trindade, olhando agora lá para o texto de Atos, capítulo 2, onde nós encontramos com Jesus o Filho, que vem trazendo então a completude desse Deus triuno. Aqui nós encontramos, nesse texto de Atos, nós encontramos o resumo da obra, de toda a obra restauradora daquela imagem que nós tínhamos quando fomos criados por Deus e quando fomos declarados lá senhores e reis deste mundo. Essa imagem nós perdemos. Perdemos pelo pecado. A humanidade se viu privada daquele poder e daquela imagem. E Cristo vem agora para restaurar essa imagem. Cristo resgata você e a mim das nossas próprias trevas existenciais para nos colocar de volta num caminho de luz. E Cristo fez esse caminho que nos leva ao Pai. Cristo reafirma essa verdade que nos conecta ao Pai. E Cristo inspira-nos em atitudes de vida. Isso a gente compreende quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através dos exemplos de Cristo, nós podemos redirecionar a nossa atenção e os nossos caminhos e as nossas decisões e as nossas escolhas e as nossas liberdades redirecionar para a luz do Pai. Cristo nos ajuda a fazer esse caminho de volta. Cristo nos ensina a lidar com as nossas dores, com as nossas limitações, com os nossos encontros e desencontros e também com as nossas alegrias e realizações. Cristo alinha as nossas expectativas com as expectativas do Pai. Ele nos põe no caminho certo. Cristo oferece para nós a sua amizade para irmos junto com Ele à casa do Pai. Onde Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu tenho uma para cada um de vocês. Cristo estende a mão para nos amparar nesse caminho. Cristo se apresenta como mestre e salvador das nossas relações humanas com Deus e com o nosso próximo. E aí nós encontramos agora o texto de Mateus, capítulo 28, que é o texto do Evangelho de hoje, e aí fechamos o ciclo. Ali nesse texto aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós somos lembrados do nosso batismo. E o nosso batismo é muito importante porque é através do batismo que nós somos colocados em contato com a Santíssima Trindade. O batismo é o nosso portal de resgate. É a declaração de pertencimento à família e ao povo de Deus. É a confirmação do nosso renascimento para Deus. E é a garantia de que a morte, a ressurreição e a eternidade conquistados por Cristo são agora nossas também. Tudo isso acontece sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele nos impulsiona para a vida cristã. Aquela vida que Deus havia projetado para nós lá no início, que nós perdemos o rumo por causa do pecado, que Cristo reformulou e reconquistou. Agora, esta vida era possível ser caminhada de novo, ser feita, ser reconstruída com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele dinamiza a nossa existência humana. Ele chama, ele congrega, ele ilumina e ele santifica toda a nossa existência e nos coloca em perfeita harmonia com o Pai. Agora o aparato está completo. Já temos aí o ser humano, já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A força de Deus disponível para os seres humanos. Somos todos filhos da luz. Foi por aí que começou a obra criadora de Deus. Primeiro, ele colocou a luz. Todos temos um Pai de amor. Todos temos um Salvador amoroso. E todos temos o Espírito Santo, que é santificador da nossa própria existência. Está tudo pronto para uma caminhada nova, uma caminhada segura. Este é o caminho, estas são as verdades e esta é a vida. O convite que nós temos então, agora, é de seguirmos confiantes para sermos seres humanos conscientes diante da Santíssima Trindade, que atua sempre a nosso favor e que apresenta para nós um Deus sempre disponível, voltado para nós e para as nossas necessidades. Que a lembrança, então, da Santíssima Trindade venha a completar também as nossas expectativas humanas e venha tornar possível o nosso caminho com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Cristo, a ti entrego, glória e gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Vamos então lembrando os nossos aniversariantes que tivemos aí dos últimos dias do mês de maio e início de junho. Tivemos no dia 31 o Rafael Pozzi Resch, tivemos o Paulo Cristo também. No dia 1º de junho, a Ilone Rossi. No dia 3 de junho, o Daniel Kern e a Shirley Hildner. No dia 4 de junho, nós tivemos a Edna Santos. No dia 5 de junho, a Eliane Machado. E no domingo, dia 7, então, nós fechamos com a Brenda Gross de Jesus e a Adriana Matos Cardoso. Esses são os aniversariantes. Por vocês, nós queremos orar também nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu vieste a cada um de nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo, trazendo a dimensão completa de toda a nossa existência humana. Te agradecemos porque nos criaste, porque salvaste a cada um de nós e porque santificas a cada um de nós pelo poder do teu Espírito Santo. Permitas, ó Deus, que sempre sejamos fiéis no convívio contigo e nessa relação de seres humanos que dependem
que reconhecem e que buscam o teu poder. Pedimos a Deus a tua bênção especial sobre os nossos amigos aniversariantes que completaram mais um ano de vida, que a tua graça e o teu amor possa acompanhar a cada um deles e alcançá-los em seus caminhos, em suas escolhas, em suas decisões, e que possam sempre ser abençoados por ti. Concede-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.